Bom, olá a todos, eu vim aqui agora falar sobre nominativo e acusativo, que respectivamente é o sujeito e sua ação numa frase, ok? Percepção exegética. O caso nominativo é o caso que indica o sujeito de uma frase. Quando o sujeito de uma frase rege um verbo de ligação, tal como João é um homem, João é o sujeito e homem é o predicativo do sujeito, ou seja, a qualidade dele. Em português, o sujeito de uma frase são sempre distinguidos pela ordem das palavras. Na tradução, o sujeito vem primeiro em sua posição. Não é assim no grego, visto que a ordem das palavras no grego é bastante flexível e é empregada visando ênfase mais do que uma função gramatical rigorosa. Por outros meios são usados para distinguir entre um sujeito e um predicativo do sujeito. Por exemplo, se um dos dois substantivos tem um artigo definido, então no caso ele é o sujeito. Quando não tem um artigo definido, no caso ele é um substantivo. Como foi dito, as ordens das palavras é empregada especialmente visando o propósito da ênfase, aqui no caso do grego. De um modo geral, quando uma palavra é colocada no início de uma frase com o intuito de dar ênfase, quando transportada para antes do verbo, recebe ênfase em virtude da ordem das palavras. Um bom fato é o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1. Nossas versões têm tipicamente a forma e o verbo, ou a palavra era Deus, em grego. No entanto, a ordem das palavras foram invertidas. O texto nos diz o seguinte: kai theos en ho logos. E Deus era a palavra. Kai e theos, Deus, en era ou está, ho, o artigo, e logos é a palavra. Sabemos que na frase citada acima, tá, que a palavra é o sujeito. A palavra aqui, ho logos, é o sujeito, porque leva o artigo definido. Tá aqui, ó. E por isso traduzimos como e a palavra era Deus. E a palavra era Deus. Deus não pode entrar aqui no começo porque ele não tem artigo. Então, no caso, ele é atributivo. O que a palavra é? A palavra é um Deus. Entendeu? Fazemos duas perguntas. Se as duas frases citadas ambas com relevância teológica, deve vir em mente, primeiro, por que Deus foi transportado para o início da oração? Segundo, por que está sem um artigo definido? Resumindo, sua posição enfática ressalta a sua essência ou qualidade. Por isso que ele tem que ser colocado primeiro. O que Deus era, a palavra era. Tá? Era, está no meio. Era o que? Era a palavra e era o que? Deus. Por isso que ele está no meio. Pode ser tanto Deus quanto a palavra. É como certa tradução interpreta a força dessa ordem das palavras. A falta do artigo nos impede de identificar a pessoa da palavra, que é Jesus Cristo, com a pessoa direta de Deus, o Pai. Isso significa que a ordem das palavras nos diz que Jesus Cristo não é o Pai. Se não tiver o artigo, tá? A linhagem de João aqui é lindamente compacta. Por quê? Porque ele diz que a palavra é Deus e Deus é a palavra. Por isso que está com o artigo aqui no meio, tá, ok? Que é a ênfase de está, estava. Agora vamos ver como essa mudança ela se radicaliza dentro de certos conceitos teológicos ali. É na realidade uma das declarações mais elegantemente sucintas que seria possível encontrar, tá? A linhagem de João. Conforme disse uma vez o teólogo Dr. Martinho Lutero, a falta de um artigo vai contra o sabelianismo. A ordem das palavras vai contra o arianismo. Para mostrar como esse fato tem formas semelhantes em sua tradução, mas na forma de escrita, muda toda uma estrutura da tradução. Veremos esse exemplo logo a seguir. Por exemplo, se eu colocar kai ho logos em ho theos, kai ho logos em ho theos, dois artigos aqui, eu digo que a palavra era o Deus. O Pai vem então da linha do sabelianismo. Se eu boto kai ho logos em theos, sem o artigo aqui embaixo, olha, tá sem o artigo, e a palavra era um Deus, está sem artigo aqui, então theos seria um Deus. Estaria então indefinido, porque não tem o artigo.
seria então o encontro do arianismo. E kaiteos en ho logos, tá? Kaiteos en ho logos, como é descrito aqui em cima, kaiteos en ho logos, então nós teríamos o conceito então de uma fé ortodoxa, tá bom? Então veja como é diferente quando o sujeito tem um artigo dentro dele. Quando o sujeito leva o artigo, ele define o sujeito. Quando ele não tem artigo, duas coisas nós temos que analisar. Primeiro, ele pode ser substantival, ou seja, o substantivo pode ser usado como adjetivo ou pode ser usado como o sujeito de uma frase. Ou quando ele não é usado como sujeito de uma frase, quando ele não tem assim uma definição, então ele coloca então um advérbio um ou uma, dependendo se é masculino ou feminino. Que nesse caso aqui o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová usa muito, tá? Ele está sem um artigo definido aqui. Só que aqui está errado. Por quê? Porque ho logos, a palavra aqui, e aqui uma conjunção coordenativa. E a palavra era Deus. Tá? Nós não podemos usar ela como um advérbio, né? Um Deus. Ou Deus, simplesmente. Assim, normalmente, entendeu? A frase em si não está dizendo o que é. Por quê? Porque esse cidadão aqui, esse verbo, tá? Ele está entre Deus e a palavra. Então ele define que a palavra era Deus e Deus era a palavra. Por isso que ele está sendo colocado aqui no meio. Tá bom? Então esse conceito de dizer que a palavra e a palavra era um Deus está totalmente errado. Ok? Era só isso que eu queria falar com vocês. Espero que tenham gostado. É um vídeo também curtinho, tá? Mas que vai de muito encontro nessa questão de tradução. Temos que ter muito cuidado com aquilo que traduzimos e com aquilo que falamos também. Se você não conhecer regras de gramática grega, hebraica ou qualquer uma outra língua que você esteja estudando, então realmente você não está apto para poder falar daquilo que está se escrevendo. Lembre-se que você escreve aquilo que você lê e você lê aquilo que você escreve. Se você escreve aquilo que você lê e você lê aquilo que você escreve, então a sua mente tem que estar em concordância de saber o que você está fazendo, o que você está lendo e qual o sentido da frase que você está colocando. Ok? Espero que tenham gostado aí. Então até uma próxima gravação, ao qual nós falaremos de mais curiosidades sobre o texto da Bíblia.